Que a divina e doce presença do Mestre Nazareno, Rabi da Galileia, nos proteja, nos reveste de amor, de paz. Solicitamos também os espíritos de escola que estão nessa sala, em nome de Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos intuam o propósito de bem servir. Neste momento agora, eu chamo a nossa amiga Sil para fazer a abertura dos nossos estudos. Eu agradeço a participação de todos os espíritos que aqui estão, dos dois planos, espírito encarnado e desencarnado. Por gentileza, Sil, faça a abertura dos nossos estudos. Muito obrigado a todos. Por estarmos aqui reunidos para estudar essa doutrina maravilhosa, onde estudaremos hoje o livro Obras Póstumas, Aristocracia e como o Espiritismo pode na mesma influir. E sendo assim, eu chamaria o nosso amigo Pedrinho para fazer a prece de abertura. Pedrinho, levante a mão, por favor. E logo após, o amigo Décio fará o estudo para nós. Então, que tenhamos um estudo de muita paz e de muita luz. Passando, Pedro, obrigada. Obrigado. E assim, vamos agradecer a Deus, a Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que nos deste. Obrigado. Obrigado, Deus, espiritualidade que nos acolhe e sempre nos dá paz, tranquilidade, tudo o que necessitamos. E assim, agradecidos que estamos, vamos agradecer por tudo. Obrigado, Pai, Jesus, espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda. Obrigado pela assistência gratuita que nos dá. Obrigado, meu Deus, pelo... Muito bem. Pedrinho, você realmente está assim, com o coração muito apertado, muito compungido, mas tudo passa. Especialmente nós que somos sabedores dos desígnios e do que ocorre conosco aqui nessa existência. Se hoje sofremos, se hoje temos alguma agruria, se hoje alguma coisa aperta o nosso peito, com certeza, se foi não nessa, mas noutra vida, fizemos ou cometemos algum erro. Mas esse erro não é aquele erro de karma, de pague, não. Eu tenho que agradecer a divina providência, a bondade divina, por estar dando a oportunidade de eu resgatar esse erro. Então, tudo que acontece conosco, nós devemos absorver, no caso, se for sofrimento, sofrer com amor, sofrer com resignação, ter muita paciência. Pois é, meus irmãos, então vamos dar início, abraço fraternal aos irmãos que chegaram, a esses 6 irmãos que chegaram agora por último. Vamos dar início aos nossos estudos, conforme está no banner, relativamente à aristocracia. E esse título está na Obras Póstumas. Mas o que tem a ver a Obras Póstumas com a política, com a aristocracia? Vamos, nos estudos, verificar que o Espiritismo tem muito a ver, sim, porquanto aquela classe opressora, a classe dominada pelos aristocratas, sem dúvida alguma, aplicando os ensinamentos espirituais, sobretudo do Espiritismo, que propugna a evolução, que exorta-nos a caminhar pelo caminho reto e sempre ascendente, faz com que a classe dominada impere, sobretudo em termos morais, e comece a lutar para atingir o topo daqueles que atualmente os dirigem. E vimos que a aristocracia aqui, e nós vamos vê-la em 3 ou 4 aspectos. O aspecto patriarcal, onde
Normalmente os mais velhos exerciam o poder. O aspecto de pai para filho, do poder do mais forte. Depois veio o poder pelo dinheiro. Aquele cidadão que conquista por tudo através do dinheiro, do vil metal, subjugando a classe dominada. Depois, a aristocracia pela inteligência associada à moral, para no final dos estudos nós concluirmos a aristocracia sob o ponto de vista espiritual, do espiritismo, e o próprio Allan Kardec dando a sua manifestação. Mas veja, meus irmãos, esse livro Obras Póstumas foi editado 21 anos após sua morte, ou seja, em 1880. Ele desencarnou em 69. Mas não foi agregado nada fora do que o mesmo anotou, estava escrito, o bilhete, o que a sua esposa carinhosamente chamada de Gabi guardou, e os próprios amigos e leais seguidores. Muita luz, muita paz. Vamos aos estudos. E eu te peço, você está ouvindo, coloque um número para mim de 1 a 288. Você, Pedrinho. Coloca um número de 1 a 288, Pedrinho. Põe para nós o número, Pedrinho. 200, muito bem. Observa o que é 200. Eu vou abrir aqui eletronicamente. 200, o que vai dizer. Pedrinho, a morte não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha certeza de que ele não morreu. Apenas mudou de estado e, mais cedo ou mais tarde, você irá encontrá-lo novamente. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. Então, Pedrinho, relativamente à morte, não vamos colocar a morte de um parente seu ou de um ente querido propriamente dito. Vamos colocar a morte de alguma coisa que você acha que deveria tê-la e perdeu. Porque nesse momento onde você está com o coração compungido, com o coração doído, com o coração apertado, é porque você, Pedrinho, entende que perdeu alguma coisa que estava dentro de você e que existia segundo a sua visão, morreu. Essa coisa deixou de pertencer a você. Mas veja bem que tudo que ocorre em nossa vida é dado ao desígnio divino. Não perdemos nada, não morre nada, e nada de nós é tirado, se assim ele não quisesse. Aquele espinho que nos alfineta o pé, aquela coisa que nos constrange debaixo da unha, aquela dor de cabeça constante, aquele mal-estar físico, uma dor no estômago, uma encefaleia, uma falta de sono, tudo tem um sentido. Então aí que eu te digo, essa mensagem relativamente à morte, eu peço para você ver como uma morte daquilo que você queria e não está tendo, daquilo que está lhe causando o sofrimento agora. E não sofremos. O sofrimento não precisa vir para que nós evoluamos ou evoluímos. É, como disse, um desígnio de Deus. Então, muito equilíbrio e observe, Pedrinho, que não ocorre, não está ocorrendo agora e nunca ocorreu uma coisa se nós efetivamente não merecemos. E nós, espíritas ou espiritistas, sabemos que não somos vítima. Se hoje estamos sofrendo, é porque nessa ou quase certo que em outra vida, de vítima hoje, nós fomos algozes hoje. Então vamos sofrer com resignação, com paciência. Muita luz e paz, Pedrinho.
Regina, Marcos e Miriam, seja bem-vindo. Minha querida fraterna, eu não tinha te cumprimentado. Também, pela mesma forma, seja bem-vindo. Meus irmãos, hoje, dando sequência ao estudo da nossa sala, adredemente preparado, porque nós estudamos de forma sequencial e sistematizada as 7 obras da doutrina espírita, há 7 dias, aliás, há 7 estudos atrás, nós estudamos nas obras póstumas relativamente à igualdade, liberdade e fraternidade. Esses princípios da Revolução Francesa, que foi inserida praticamente em todas as constituições. Vimos que não temos como desassociar igualdade de fraternidade e fraternidade da liberdade. E para sermos homens espiritistas, pessoas de bem, conforme diz a questão 918 do Livro dos Espíritos, nós temos que ser fraternos, nós temos que ser irmão, né, Pedrinho? Nós temos que ser iguais. Esse foi o estudo de quase 20 dias, aliás, mais de 20 dias atrás, né, quando estudamos as obras básicas. Então, hoje, sequencial, nós vamos estudar a aristocracia e o espiritismo. Mas o que tem a ver isso, irmão X? Você está jogando, falando em política ou forma de governo e espiritismo? Sim, Kardec preocupou. Mas para aí, irmão X, obras póstumas, ela foi editada, foi escrita 21 anos após a morte de Kardec. Kardec morreu ou desencarnou em 1869 e em 70, 21 anos depois, de 1880, né, foi editado obras póstumas. Mas aí, o que tem a ver com Kardec? Tem a ver muito, porque os seus asseclas, os seus discípulos, os seus amigos, eles pegaram as anotações do que Kardec tinha escrito e editou esta obra fenomenal. É bem verdade que esta obra não passou pelo Conselho Universal dos Espíritos, mas nem por isso não deixa de ser uma obra da codificação. Como a Revista Espírita foi um laboratório, como o livro O que é o Espiritismo, que nós estudamos aqui também, foi uma resposta de vários questionamentos efetuados. Tinha na época mais de 600 cartas. Aristocracia, ela do grego aristo, que significa melhor, e kratos, que é do povo, né? Que significa, vamos dizer assim, um poder dos melhores, um governo para os melhores. O que de melhor tem? Mas o que tem isso a ver? Nós vamos ver a influência que o espiritismo pode exercer na aplicação da aristocracia. Porque a aristocracia, na verdade, meus irmãos, é, como o nome indica, um governo dos melhores. Então eu sei mais. Eu mando, você obedece. Eu falo e você cumpre. Aristocracia, despotismo, reinado, alguma coisa assim, muito déspota, de cima para baixo. Então é o poder aristocrático que está. E nós temos que verificar que desde o início dos tempos primitivos existiam povos simples, e esses povos simples, homem constituído de homem e mulher, precisavam de pessoas para dirigi-los, pois eram fracos de pensamento, fracos de ações, fracos de entabular uma decisão, fracos em decidir. Então precisava-se de alguém para dar-lhes proteções. Eles reclamavam proteção, eles reclamavam um amparo.
As sociedades primitivas anteriormente concedia essa administração a chefes de famílias, normalmente pessoas mais velhas. Tá aí, Chari colocou aí, aristocracia, do grego ariston, é o governo melhor, né? É o poder do governo melhor, é aquele que mais sabe. Então, na época primitiva, a autoridade era conferida àquelas pessoas mais velhas, aqueles anciãos, porque depreendia que pela pessoa ser mais velha, tinha, por consequência e concomitantemente, um maior entendimento. E tendo um entendimento maior, tinha condição de melhor aplicar o seu livre-arbítrio. Por isso que era instituído às pessoas mais velhas, aos pais, era a aristocracia patriarcal. Seja bem-vindo, Rô Estrela, à sala Luz no Caminho. Paz e luz, minha irmã. Então, era a aristocracia patriarcal, era o pai, a pessoa mais velha, que mandava. Posteriormente, as comunidades foram crescendo e os mais velhos já não davam conta, precisava ser ali colocado militares, pessoas mais fortes, pessoas vigorosas, porquanto depreendia aquela liderança de pessoas que lutavam e angariavam para aquela região mais terras. Uma facção de terra maior. Precisava, então, de pessoas inteligentes, poderosas, pessoas que detinham um poder físico bem acentuado, porque demonstravam liderança. Marque 90, seja bem-vindo. Veja que daí essa força bruta já não era mais importante. Era necessário que essa liderança aristocrática fosse efetivada por pessoas que detinham uma melhor inteligência, uma melhor estratégia. Não bastava ser só forte. E por quê? E aqui eu lembro que Judas traiu Jesus. Judas traiu Jesus, sobretudo, e Judas era o tesoureiro, sobretudo porque ele viu que aquele rei não seria igual aos outros reinados, anexar terra, anexar posse. Então ele, desesperado, ele traiu Jesus. Aquele reinado, como depois ele mesmo ficou sabendo, que não era desse mundo, né? O reino de Jesus não era desse mundo. Então, uso aristocrática. Você viu que nós passamos por duas formas de aristocracia ou da maneira de implementá-la. Os anciãos, as pessoas mais fortes e agora da inteligência. Precisam ser as pessoas inteligentes e as pessoas que tinham dinheiro, porque implementariam pela autoridade e através até de disseminação de bens aquela sociedade o qual administrava. Transmitia também de pais para filho. A divisão da sociedade, ela era constituída à época em duas classes, a dos superiores e dos inferiores. E os superiores, naturalmente, eram os que mandavam, os inferiores eram os obedecidos, eram os vassalos. E muitas vezes os filhos, ou quase sempre, eles sucediam os seus pais no mando aristocrático. E como o Espiritismo tem a ver com isso, e nós vamos verificar que, no final, Kardec, ele faz brilhantemente a conclusão. E o Espiritismo, ele, por ser uma religião, uma doutrina, uma filosofia que diz tudo o que deveremos fazer para sermos felizes, o que deveremos praticar para termos uma vida melhor nesse orbe,
Então ele tem muita coisa a ver, sobretudo com os liderados. Essa classe de superiores que mandava, que arbitrava, que dizia a ferro a fogo, você tem que fazer isso e aquilo, e a classe inferior que sofria, pagava impostos e estava subjugada. O prestígio da legalidade, ela então fez as leis ao seu próprio proveito. Fazia. A religião e a política de outrora determinava o que deveria ser feito. E tudo, e muitas vezes em nome do prestígio divino. Eu, na condição de um aristocrata, na condição de rei, em praticando a aristocracia, dizia que aquilo que eu estava fazendo, o poder que dimanava da minha caneta, era em função de inspiração divina. Era em função de inspiração divina. E nós vimos isso na lei mosaica, que era uma lei, olho por olho, dente por dente. Tinha a lei divina e a lei do profeta mosaica propriamente dito. Mas isso foi extraordinariamente importante, porquanto preparou a vinda de Jesus, aonde implementou uma lei de amor, de dádiva, de coerência, de caridade. Então precisava de uma lei dura para povos que eram também duros. Então, essa segunda classe, submissa, vassalos, escravos, que tinham, na verdade, de trabalhar e de dar e cumprir as determinações da classe aristocrática superior, ela tinha de trabalhar para viver. Ela tinha de trabalhar para cumprir as decisões e os desígnios dessa casta administrativa. Necessidade de encontrar incessantemente recursos e lutar contra, vamos dizer assim, essa classe invasora, porque a aristocracia, a hora que falava eu mando e você faz, faço o que eu falo e não observo o que eu faço, era uma implementação bastante impositiva. João Nemi, Armando, Zezé Feta e caminhando, paz e luz. Seja bem-vindo à Sala Luz. Então, era uma determinação a ferro e a fogo, a goela abaixo. Você faz o que eu falo, mas não olha o que eu faço. E essa classe suprimida, ela fazia o que a classe aristocrática determinava e mandava, mas por outro lado, oprimida, também arranjava meios para sair daquele grilhão, daquele agrisolhamento, né? Daquele tapume, daquelas algemas. E aí, o aspecto religioso, o espiritismo propriamente dito, que diz que o homem não é escravo de ninguém senão dele mesmo, que o reino de Deus não é de Jesus, aliás, o reino de Deus não é desse mundo, que a morte efetivamente não existe, que se o meu ente querido morreu, eu vou encontrá-lo daqui a pouco. Agora mesmo, quando Pedrinho escolheu a questão 200 do livreto de Carlos César Pastorino, que falava em morte, aquilo que morreu do seu anseio, Pedrinho, você vai buscar e encontrar isso. Por quê? A doutrina espírita diz que ninguém está perdido para sempre. Todo mundo tem 1, 2, 3, dezenas de chances. Porque se não tivéssemos, se fôssemos condenados pelas penas eternas, o que seria de nós? Então, essa sociedade oprimida pela aristocracia tem no espiritismo essa perspectiva de vida melhor, internalizando esses conceitos libertários, esses conceitos de uma vida melhor,
começou a abolir os privilégios e, através de gritos de liberdade, começou a haver um equilíbrio entre as classes. O Brasil, por exemplo, foi uma das últimas nações a libertar a escravatura. Foi uma das últimas nações. Mas a aristocracia elevou-se então a nova potência. De primeiro, vimos que era a aristocracia patriarcal. Depois veio a aristocracia opressora. Depois veio a aristocracia pela inteligência. Agora do poderio do dinheiro. Porque o dinheiro dispõe dos homens e dispõe da coisa. Aquele que tem a caneta, o poder e, sobretudo, a parte monetária, ele comprava, ele fazia e desmandava. Aí a classe opressora, ela, de uma certa forma, foi mexendo, como você está descalço em uma areia bem quente. Você vai mexendo do lado para outro, sentindo o desconforto, que é muito importante nesse momento, e alternativas vão aparecendo. Quando da aristocracia, relativamente que a parte monetária comandava, o que não se concedia ao título, concedia à riqueza, e a riqueza tinha privilégios. Era necessário certa dose de inteligência. Mas a riqueza, o dinheiro, de uma certa forma, fazia tudo. Então o dinheiro, com o passar do tempo, já não era importante, mas já não era tão importante. Precisou-se da inteligência. Então, além do dinheiro, além do vil metal, precisou-se implementar a inteligência. E o homem mais inteligente pode fazer um uso bom ou mau da administração. Muitas vezes ele tem que ser moralmente operoso. Então, aristocraticamente, dada a pressão da base ou dos dirigidos, os aristocráticos, as pessoas dominadoras, precisavam ter o poder, naturalmente, dinheiro, inteligência e um pouco de moral. A moral foi contada para que esse administrador ele pudesse dirigir a classe oprimida. Essa aristocracia chamaremos, nesse momento dos nossos estudos, uma aristocracia intelecto-moral, ou seja, constituída por um administrador, por um aristocrata inteligente, com dinheiro, e precisa ter moral para poder implementar a sua autoridade. Mas isso veio depois que a base opressora, a base oprimida, através da religião e, sobretudo, do espiritualismo moderno, considerado no século XIX como espiritismo, pôde lançar o germe, pôde lançar a célula da evolução, afirmando, novamente repetindo, que a morte não existe, que esse mundo estamos aqui temporariamente, explicando a razão do sofrer, o porquê do descompasso social, o porquê não dá nada certo para mim, dá tudo certo para o meu vizinho, o porquê a minha tia ou um parente meu está há vários dias acamado e a outra pessoa que não tem a qualidade moral da mesma goza de uma saúde extraordinária. Então, essa classe oprimida fez com que os aristocratas simplesmente não só dirigisse pela implementação do poder pelo poder, mas precisou
utilizar a racionalidade, a razão, a moral. Giovanni Caminhando, seja bem-vindo. Chari coloca aí: as sociedades em tempo algum prescindem de chefe para organizar, daí a necessidade de autoridade. Essa, porém, vem modificando ao longo do tempo. Talvez a sociedade, e seria uma sociedade perfeita, é a anarquia, né? A anarquia, o anarquismo é tão, vamos dizer, perfeito que não precisa de um administrador. O sistema anarquia depreende que a perfeição tal que não precisa de um administrador. Mas na Terra ainda não existe essa forma. Tanto é que nós denominamos anarquia como confusão, desmando e perturbação. Esse sistema anarquismo foi assim constituído. Então veja bem que essa sociedade oprimida começou num determinado momento a querer ocupar o cargo opressor do aristocrata, mas foi depois de moralmente evoluir e jogar para dentro de si esses princípios cristãos e o espiritismo, com a doutrina clara, com explicação lógica, nada de fé cega, falando que você deve ter fé porque acredita e porque crê, porque tem certeza do que aquilo é, e não ter fé simplesmente por ter, ou seja, ter uma fé cega. Foi dito que a verdadeira fé é aquela que pode encontrar a razão em qualquer época da história e não ser combalida, né? Esta sim uma fé raciocinada. Então eu creio que vai chover hoje, porque efetivamente já está pingando e as nuvens estão carregadas. Eu vejo, eu sinto, eu apalpo. Não é acreditar dogmaticamente em algum princípio. E os pessimistas, quando não querem mudar, eles dizem: o mal domina a terra. Quem ousará dizer que o bem nunca sobrepujará? E nós somos sabedores, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, e mesmo no livro dos Espíritas, que, dada a estratificação do mundo em termos de evolução, aqui na Terra nós estamos vivendo no mundo, no segundo nós estamos mais próximo da primitividade do que os mundos dadivosos, e aqui ainda o mal supera o bem. Quando que exterminaremos o mal só acaba quando o bem prosperar. E quando o bem for mais ou menos igual ao mal, nós já estaremos no mundo totalmente de regeneração. Porque o mundo de regeneração, mal e bem são mais ou menos igualitários. E só existe o mal, meus irmãos. Aristócrates e Rosana, seja bem-vindo. Porque os bons são tímidos. O espírito maligno, malévolo, ele é audacioso, ele é um porte atlético, ele é contundente, ele vai firme, ele diz isso e diz aquilo, vai e faz. Os bons são tímidos. O dia que os bons quiserem efetivamente agir, o mal é debelado. Mas na terra, como mundo de prova e expiação, o mal ainda superará o bem. Posteriormente, a regeneração, mal e bem são iguais. Mundos felizes, vai haver mais bem do que mal. Naturalmente, o bem é em supremacia, para receber o selo da bondade e felicidade total nos mundos dadivosos, que inexiste a presença do mal. Mas os espíritos são felizes, mas não ficam
numa, vamos dizer, pasmaceira, numa inércia, trabalham na cocriação, trabalham na cocriação divina com Deus. Os maus aqui na terra, quando faz o mal espírita, eles fazem alarde. Ele esparge o que fizeram, o que faz pelos quatro cantos do tempo. Os bons não, ao contrário. Os bons, eles são humildes, eles são tímidos, eles são quietos, não divulgam. No estado atual das coisas, os maus estão em maioria, né, conforme dizemos, e ditam as leis aos bons. Por quê? Pela timidez. Pela timidez. Então, meus irmãos, o Espiritismo e outras religiões, porque tem religiões de doutrina filosófica muito boa, tanto quanto o Espiritismo, e nós, agora mesmo eu estava vendo aquele palestrante, e ele disse o seguinte: para o Espiritismo, você vem pela dor ou pelo amor. Mas olha que a afirmação bastante forte e sem nenhuma modéstia. Ora, se eu falo que para o Espiritismo você tem que vir pela dor ou pelo amor, eu ao mesmo tempo estou dizendo que o Espiritismo é a melhor religião. E tem tantas outras religiões. Você deve sim aceitar Jesus, vir para Jesus pelo amor e pela dor. Porque o Espiritismo, ele não é a melhor religião. Pode ser, na minha visão, na sua e na do outra pessoa ao lado aí, que nós já professamos muito tempo. Foi também perguntado a Kardec: Senhor Kardec, qual é a religião melhor que existe? Qual é a religião que salva? Qual é a religião melhor? O senhor está aí, de uma certa forma, arvorando o Espiritismo como ciência, como filosofia, como religião. Kardec, muito coerentemente, disse: a melhor religião, aquela que une, ou que faz a ligação do homem a Deus, aquela que trabalha na evolução, tornando o homem melhor do que ontem e pior do que o amanhã. Porque ser espírita não é você ser bom, não. Ser espírita não é você ser o melhor, não. É você melhorar a cada dia. A cada dia você melhora um pouquinho, aí sim é ser o verdadeiro espírita. O espírito, essa nossa doutrina é extraordinária por isso. Não existe dogma, não existe sacerdote, não existe, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas, de uma certa forma, com os dizeres, os parâmetros filosóficos, colocou naquela classe dominada, onde os aristocráticos, ou dos aristocratas, espezinhavam, pisavam, colocou um verme, uma semente, e essa semente não foi a semente que caiu entre as pedras nem entre o espinho, caiu em terra fértil, dando o poder, ou estimulando essa classe opressora a raciocinar e querer, através da moralidade, ocupar cargos altos. Vimos na Holanda, na Europa, recentemente no Brasil, pessoas que ocupavam a classe trabalhadora, ocupava a classe da base piramidal, exercer cargos executivos de topo. Não quero aqui falar ou reportar que foi um extraordinário administrador, mas o que eu quero dizer é que, através desses princípios da moral, do bem, da inteligência, o cidadão que outrora estava na base, ele tem condição de ocupar o topo da pirâmide. Mas isso é ocorrido de forma gradual. Os progressos realizados pela influência da transformação individual, e o Espiritismo nos dá isso, ele permite
que a gente aprecia as modificações e, de uma certa forma, nos impulsiona a promover mudança na classe dominante. Kardec, ele conclui dizendo: mas se graças ao desenvolvimento e à aceitação geral dos espíritos e dos ensinos espíritas, o nível moral da humanidade tende constantemente a elevar. O Espiritismo, com efeito, não quer que o aceitem cegamente, reclama discussão e luz. Eu estou tendo esse posicionamento, mas contradita-me, perquire, vá até o fundo, veja se no crivo da racionalidade, do bom senso, isso tem fundamento. Não simplesmente aceita por aceitar. Em vez, diz Kardec, de uma fé cega que aniquila, a liberdade de pensar, vamos estabelecer uma fé raciocinada. E diz ele: não há fé inabalável, senão aquela que possa encarar, veja bem, face a face, a razão, o bom senso, o equilíbrio, em qualquer época da humanidade. Espírito Verdade disse o seguinte: é preferível que você rechaça, é preferível que você obsta, é preferível que você não acredita em 10 verdades, não é em 9 não, do que acreditar tão somente numa mentira. E por que isso, meus irmãos? Porque em você acreditando nessa mentira e interiorizando-a, você passa a disseminá-la. Veja bem, Rô Estrela, dirigente de uma sala onde tem 25, 30 pessoas, quando ela, na condição de coordenadora, de monitora, está na sua lapela, na sua lapela, monitora, o que ela fala é praticamente uma verdade. Então, se ela fala ou dissemina uma mentira, várias pessoas vão acreditar. Acreditar porque não tem o que o Balk está falando aqui, um discernimento racional, um discernimento que pode falar isso é certo, isso é errado. E muitas vezes, antes de assim interiorizar, já deu tantos tropeções, que muitas vezes até a unha do pé arrancou. E eu falar em arrancar a unha do pé, na minha época de criança eu andava muito descalço e isso ocorria sempre. Você tomava tropeção na rua, andava descalço, chegava a casa e apanhava. E normalmente a gente estava fazendo coisa errada, Então, o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, com bom direito, pois podemos considerar o Espiritismo como um dos mais fortes precursores da aristocracia do futuro, isto é, da aristocracia intelecto-moral. Então o Espiritismo veio dar racionalidade à classe opressora e fazer com que a classe opressora raciocinasse e estabelecesse, na verdade, a aristocracia do intelecto, da inteligência, da moralidade, para depois administrar. E, de uma forma muito resumidamente, vocês viram que, nesses estudos, dividimos a aristocracia patriarcal, exercida pelos mais velhos, a aristocracia pelo poder, a aristocracia de pai para filho, a aristocracia só da inteligência, depois do dinheiro e depois a intelecto moral. Ou seja, aquela aristocracia, aquela administração onde tem que ter a moralidade para, de fato, exercer com proficuidade. Aí sim, evidenciamos o Espiritismo. E, meus irmãos, sendo assim, o que nós propusemos a falar relativamente à aristocracia e como o Espiritismo, pode na mesma influir, fizemos esse estudo. Repito, um livro
que pouco é estudado nas associações, nos institutos de desenvolvimento e estudo. Muito bem, Sil, muito bem. Então, é uma obra pouco estudada, mas muito importante. Nessa obra mesmo, numa determinada parte lá, Kardec, e isso anotações de Kardec, ele estava trabalhando na segunda edição do Livro dos Espíritos, e tinha um espírito que compunha a pleiade dos espíritos, do Espírito Verdade, né? Da pleiade que compunha o Espírito Verdade, e Kardec escrevendo lá, e o Espírito fazendo barulho, querendo chamar a atenção, etc. No outro dia, a esposa de Kardec, a Gabi, né? Ele chamava carinhosamente de Gabi, viu, também ouviu, e no dia seguinte Kardec falou com a médium, parece que até a médium Jafar, um adolescente, nessa época já tinha 17 anos, olha, tinha um espírito lá, tudo, não, e ele está aqui, conversa com ele. E aí, isso nessa Obras Póstumas. Aí o espírito disse que ele estava cometendo um erro na 32ª linha, que ele devesse ler novamente. Kardec, muito agradecido, perguntou se ele viria e dava essa sustentação moral e ia ajudar na confecção de outras obras e ao término do próprio Livro dos Espíritos. Ele disse que ia aparecer quinzenalmente, mas o certo é que apareceu mais uma ou duas vezes. Por que eu disse isso? Para evidenciar a importância da obra póstuma. É uma obra com anotações de Kardec. Com anotações de Kardec, viu, meus irmãos? Pois é, meus irmãos, alguém gostaria de fazer algum comentário, algum acréscimo dentro do que nós colocamos, dentro dos estudos que está no banner aí, conforme está no banner? Porque se não havendo, eu vou chamar a nossa amiga e companheira Miriam, que está devendo para nós, e eu posteriormente, eu já mandei até para ela, e o nosso amigo Balk também, e nós já conversamos, está devendo uns estudos aqui para nós. Ô Miriam, por gentileza, minha amiga, suspende a mão e faz a prece para nós. Eu simplesmente voltarei para colocar uma música. E eu, como sempre digo, eu vos amo. Muito obrigado à espiritualidade dos dois planos. Tudo de bom. Muita luz e muita paz. Que nos estimula a reforma íntima, as grandes transformações. Agradecer aos mentores dessa sala, que também já preparam sempre o ambiente acolhedor, para que nos sintamos tranquilos e receptivos a estas informações. E agradecer a Jesus, nosso amigo, nosso grande incentivador, por mais uma tarde de estudos nesta sala tão querida e tão importante no nosso empenho através do conhecimento. Te agradecemos por acompanhando-nos até o final do dia em nossas reflexões. E assim seja, graças a Deus. Liberando, vamos ver se semana que vem a gente consegue marcar, tá, irmão X, um dia de estudo aí pra gente compartilhar, tá? Um beijo para todos. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre.
iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim.